José Dirceu é algo sacramentado, na sua opinião? Sim, não houve confusão, você me desculpe, não houve confusão. Houve apropriação do poder e tudo que é consequente do poder. Eles só queriam o poder, tomaram o poder, usaram o poder, abusaram do poder e ficaram com o poder até que a opinião pública se revoltou diante de todas essas irregularidades. O José Dirceu só foi cassado há 48 horas porque foi uma exigência da opinião pública. O PSDB e o PFL gostariam de não cassar o Dirceu para prolongar a crise até o ano que vem, que é o ano da eleição. Mas eles não puderam também. Você vê que o Dirceu, que eu, há 2 meses, escrevendo, disse que o Dirceu deveria ter de 120 a 130 votos. Ontem, antes da eleição, eu escrevi dizendo o seguinte: o Dirceu cresceu muito, porque até as bengaladas que ele levou serviram para ajudá-lo, porque a opinião pública diz assim: poxa, mas até bater de bengala, isso é demais. A opinião pública geralmente é muito mais humana do que a própria política. Você vê que ele teve 192 votos, há 2 meses eu acreditava que ele ia ter 120. O que quer dizer, então, que também a oposição não estaria tão interessada no restabelecimento desta moralização de novos costumes na política brasileira? Não, a oposição estaria e está interessado que isto não acabe. Porque a oposição, se quisesse, ela poderia ter votado há 3 ou 4 meses o impeachment do presidente Lula. Eu já escrevi 3 artigos, há 5 meses, há 3 meses e há 1 mês e meio. Mas por que o impeachment do presidente se ele não sabia de nada? Pois é exatamente isso. Mas isso está repetido. Exatamente, você tocou no ponto certíssimo. Se houvesse o impeachment do presidente da República, se o impeachment não fosse tão difícil e tão traumático, o presidente deveria sofrer o impeachment exatamente por não saber de nada, quando ele deve saber de tudo. Lógico, por isso ele é o primeiro magistrado do país. É o presidente eleito pelo povo, é ele que nomeia toda a máquina, é ele que nomeia e demite os ministros. Ele escolhe os ministros do Supremo apenas com o referendo ou o aprovo do Senado. Quer dizer, então, o presidente, no presidencialismo tipo brasileiro, pode tudo. Voltando, então, a essa questão do presidente saber ou não saber, eu acho que isso é muito importante, telespectador, porque, afinal de contas, um ex-líder sindical teve 53 milhões de votos no ano de 2002 e envergou a bandeira da ética, da mudança de costumes, e a esperança do povo brasileiro se voltou puramente para ele. Então, a admitir como certo o seu raciocínio quando o nosso presidente, como que pontificando acima dessa crise, como se ela não lhe tocasse, quando ele disse no programa da Roda Viva da TV Cultura que desconhecia mesmo esta situação, essa podridão, vamos usar a expressão chula, eu pergunto ao senhor, nesse caso, dessa resposta dele, neste programa de televisão, ele não entendeu a pergunta? Ele cometeu um ato falho? Sofreu momentânea amnésia? Ou disse a verdade porque, de fato, não sabia de nada? Nada, não sofreu amnésia, não sofreu coisa alguma. Ele sabia de tudo. No outro dia, inclusive, ele, num discurso de improviso, disse que era candidato a presidente da República. Depois ele pediu desculpa e disse, foi um lapso. Eu ainda não sei se serei candidato a presidente da República. Então, quando ele disse, não só o programa, mas em outras entrevistas, uma porção de coisa que não sabia de nada, ele também já disse, eu não leio jornal, não vejo televisão. Ora, é impossível nos tempos de hoje, alguém, principalmente o presidente da República, o telespectador, não vai acreditar e não acredita mesmo que o presidente da República não leia jornal, não saiba pela internet, não veja televisão, não ouça rádio, nada. A informação hoje surge de todos os lados, de todos os lugares. É impossível alguém não saber das coisas. E quando explodiu o caso Valdomiro, que ele sabia que havia morado com o Dirceu quando o Dirceu era humilde, pobre e sem poder. Morou no mesmo apartamento. Então, o presidente, quando explodiu e teve que demitir o Valdomiro, e depois, há 5 meses, quando o presidente demitiu desonrosamente o chefe da sua Casa Civil, José Dirceu, ele demitiu por quê? Porque não sabia? Aliás, jornalista, a sua posição coincide
com a do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que, instado a responder sobre esse assunto, Dom Geraldo Magela disse que é difícil a gente aceitar isso. Pela posição dele como presidente, ele deve conhecer quem está ao seu lado. Quem são essas pessoas? Penso que ele deve saber porque é de sua competência. Ele não pode estar alheio ao que acontece perto de si. Até eu pergunto agora ao jornalista, o que é mais grave? Afirmar que foi pego de surpresa ou ignorar, dizer que ignora essa corrupção sistêmica? Eu li a entrevista do Geraldo Magela, que é magnífica, lúcida, tranquila, transparente, colocando os pontos realmente corretos. Agora, não há nenhuma... Eu já perguntei várias vezes isso, o que é mais grave? O presidente não saber de coisa alguma ou o presidente saber e não tomar providência. As duas coisas são gravíssimas, realmente. O presidente não pode desconhecer as coisas. E o presidente, se conhecer, tanto ele conhecia que demitiu o seu mais íntimo companheiro, o seu maior amigo, aquele que ele escolheu para presidir o seu partido, aquele que no dia 1º de janeiro de 2003 tomou posse junto com ele. Aquele a quem ele deu muito mais poderes do que reservou para si mesmo. Muito bem. Jornalista Hélio, vamos fazer um intervalo e voltaremos daqui a pouco para saber qual a sua opinião sobre o julgamento ocorrido no Supremo Tribunal Federal antes da cassação do deputado José Dirceu. Prezado telespectador, prezada telespectadora, vamos retomar aqui o nosso primeiro sábado especial com o jornalista Hélio Fernandes. Jornalista, antes da votação na Câmara Federal, o Brasil inteiro acompanhou pela televisão o julgamento no Supremo Tribunal Federal de um mandado de segurança em continuidade apresentado pelo advogado do ex-deputado José Dirceu. O senhor assistiu à transmissão do julgamento? Todo ele, do princípio ao fim. O que lhe pareceu? Um absurdo total, realmente. O Supremo já vinha concedendo liminares em mandados de segurança pedidos pelo advogado do José Dirceu, tinha todo o direito de pedir, mas o Supremo sabia que não podia julgar um outro poder. Se aquele mandato de segurança tivesse, como disse o ministro Aires Brito, se tivesse vindo da Justiça Trabalhista, da Justiça Criminal, da Justiça Eleitoral, menos do Legislativo, que é um outro poder, o artigo 1º da Constituição diz assim: os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, são harmônicos e independentes entre si. Ponto final. O Supremo não pode julgar o legislativo. Bom, eles concederam o mandato de segurança. Na quarta-feira anterior, no dia 23, houve a votação. Ficou de 5-4 contra o José Dirceu. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: são necessários 8 ministros para haver votação. Já estavam presentes e votaram 9 ministros mais o presidente. O relator vota sempre em primeiro lugar e o presidente vota em último lugar. O presidente do Supremo Tribunal Federal, seja quem for, em matéria constitucional, ele é obrigado a votar. Digamos que uma votação chega a ele de 10-0, ele querendo votar contra, ele perde de 10-1. Se ele quiser votar a favor, ele fica de 11-0, mas ele é obrigado a votar em último lugar. Ele não podia adiar o julgamento de maneira alguma, porque já havia número para a sessão. O número mínimo é de 8 ministros. Tinham 9 ministros e mais dele, quer dizer, então, agora, ele não quis passar para a opinião pública o resultado de 5-4 contra o José Dirceu. Então, convocou uma outra sessão para a próxima quarta-feira, porque em Brasília só existe quarta-feira, os outros dias não existem, nem no Legislativo, nem no Judiciário, nem no Executivo, então marcou para outra vez. Mas... Excelência, e então, sem interromper, porque
Eu gostaria que nesse seu raciocínio incluísse o voto do Sepúlveda Pertence, que foi em continuidade. Bom, aí então faltava o Sepúlveda Pertence.